Saudações, meu amigo, saudações, minha amiga. Tudo bem contigo? Eu sou Eduardo Favro e hoje teremos a segunda aula de Matemática 2 para a Agronomia na Universidade Federal de Uberlândia, campus Monte Carmelo. Nessa aula a gente vai tratar sobre matrizes, lei de formação, transpostas e multiplicação e cálculo da inversa por escalonamento. De modo mais detalhado, a gente vai ver a lei de formação dessas três matrizes. Depois a gente vai falar sobre transposta de uma matriz. A gente vai efetuar a multiplicação dessas duas matrizes. Vai fazer algumas observações sobre as matrizes transpostas. Em seguida, a gente vai calcular a inversa dessa matriz por escalonamento. A gente vai ver um exemplo mostrando que mesmo que as matrizes tiverem uma dimensão boa, forem quadradas, elas não vão necessariamente comutarem. Depois a gente vai pegar essa matriz de ordem 4 e vai fazer um esboço do cálculo da inversa dela por escalonamento. Se você se interessar por algum tópico, na descrição do vídeo vai ter o tempo onde aquele tópico se inicia e eu também vou disponibilizar o PDF desta videoaula. Certo, pessoal? Espero poder ajudar e boa aula! Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Dúvidas? Ô professor, tem uma dúvida. Sim. Realmente, só achar aqui o trem. Não, um minutinho. Ah, tá. Aquele negócio de achar, de montar a matriz, sabe? Lei de formação de matriz. Sei. Então, eu vi as videoaulas lá, tem duas fórmulas que o homem passou lá de achar, ué. Ué. Só que as duas não dá, pelo menos foi o que eu entendi, né? Uma é 3i menos j, a outra é i mais j. Ué, são duas leis de formação de matrizes diferentes. Só que se... Mas se usar as duas dá diferente, não dá? Ué. Se usar uma dá uma coisa, a outra dá outra aí. Ué, sim, ué. Se você tem uma receita de suco de laranja e uma de abacaxi, Com certeza. vai dar resultado diferente. Ah, entendi. Então depende do exercício, hein? Sim, ó. Ah, tá. Fala aí as... Deixa eu trocar aqui. Fala a lei de formação. A primeira é a IJ igual a 3i menos j. 3i menos j, esse é do primeiro vídeo. Isso. Qual que é a outra ordem I da mais J. matriz? Oi? Qual que é a ordem da matriz, você lembra? É quadrada, é 3 por 3. 3 por 3. A outra... A outra é I mais J. A outra eu não lembro a ordem. Então, meu A é igual a IJ. Minha matriz B é um BIJ. Então, se eu calcular o A1, A1 é 3 vezes 1 menos 1. 3 menos 1, 2. Por outro lado, se calcular o B1, 1, vai ser 1 mais 1. Deu certo de dar 2, mas o próximo não vai dar o mesmo resultado. Não. Se eu calcular o A1, 2, 3 vezes 1 menos 2. 3 menos 2, 1. Por outro lado, o B, 1, 2. Vai dar 3. 1 mais 2, correto, 3. Tá certo. Cada exercício tem uma formulinha, né? Sim. Vai ser dada. Tá certo, então. Eu vou conseguir calcular a matriz A
vai ser o que? 3i. Aqui a gente vê o 2. E aqui 1. Aqui vai dar 6 menos 1. 7. E 6. Aqui 8 e 7. Se a matriz B eu supor que é 3 por 2, então a matriz B vai ser 2, 3, 3, 4, 5, 6. Certo? Certinho, obrigado, viu, professor? São realmente matrizes diferentes. Uhum. Obrigado. A matéria é a mesma em si, só que o exemplo é diferente. Tá, entendi. Obrigado. Chegaram a ver multiplicação de matrizes, determinantes. Eu preciso ver determinante agora. Professor, Oi, boa tarde aí. boa tarde. Tem como o senhor explicar lá nas propriedades das transpostas, a ordem 2, 3 lá? Você tem ela escrita aí, o que era cada ordem? Ou não tem, professor? De cabeça eu não sei as propriedades da transposta que você tá falando. Você não anotou nada? Não, essas propriedades eu não notei, não. Vou ver ali rapidinho ali, qualquer coisa eu chamo aí o senhor. Ok, interessante assistir os vídeos sempre fazendo um resumo, né? Pois essa parte eu não notei, não. Vamos fazer um pouco de transpostas, então. Quem que seria a transposta? A primeira coluna vai virar a primeira linha. 2, 7, 8. A segunda coluna vai virar a segunda linha. Quem que é a transposta? Primeira linha, primeira coluna, vira a primeira linha. A segunda coluna vira a segunda linha. Certo? Melhorou um pouco. Ô, professor, como Sim. seria uma multiplicação de matriz 3 por 3? Vamos pegar duas matrizes. Vamos fazer 2. Não, 2 não. 0, 2, 0. 1, 2, 3. 1, 0, 4. Eduardo, Oi, você vai depois disponibilizar a gravação da aula de hoje? sim. Ah, não, certinho então. Eu creio que hoje eu não vou conseguir postar ela ainda hoje, mas amanhã eu creio que eu consiga. Não, certinho então. Obrigada. De nada. Professor, não sei pros meninos aí, tem como o senhor subir a tela só um pouquinho? Sim. Assim, beleza. Tava cortando. Vou fazer 1, 0, 1.
4, 0, 2, 7, 1, 0. Aí eu vou multiplicar. Vou fazer a primeira linha vezes a primeira coluna. Então, vou fazer 0 vezes 1 mais 1 vezes 0 mais 1 vezes 1. Na segunda, vou fazer a primeira linha vezes a segunda coluna. Vai dar o A1, 2. Primeira linha, segunda linha. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. 0 vezes 4 mais 1 vezes 0 mais 1 vezes 2. A1, 3. Primeira linha, terceira coluna. Primeira linha vezes a terceira coluna. 0 vezes 7 mais 1 vezes 1 mais 1 vezes 0. A1, 2. Primeira linha, não. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha vezes a primeira coluna. 2 vezes 1 mais 2 vezes 0 mais 0 vezes 1. A2, 2. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha vezes a segunda coluna. Então, vai dar 2 vezes 4 mais 2 vezes 0 mais 0. Não, pera lá. Mais 0 vezes 2. 0 vezes 2. Foi a segunda linha vezes a segunda coluna. 2 com 4, 2 com 0, 0 com 2. A2, 3. Segunda linha, terceira coluna. Segunda linha vezes a terceira coluna. Então, vai ser 2 vezes 7 mais 2 vezes 1 mais 0 vezes 0. Por último, a última linha. Então, A3, 1. Terceira linha, primeira coluna. Multiplica a terceira linha pela primeira coluna. 0 vezes 1 mais 3 vezes 0 mais 4 vezes 1. A3, 2. Terceira coluna, segunda linha. Terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna. 0 vezes 4 mais 3 vezes 0 mais 4 vezes 2. Terceira linha, terceira coluna. A3, 3. Terceira linha vezes terceira coluna. 0 vezes 7 mais 3 vezes 1 mais 4 vezes 0. Agora é só fazer a operação. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0, 1. 0, 0, 2. 0, 1, 0. 1. 2, 0, 0. 2. 8, 0, 0. 8. 14. 2 vezes 7, 14. Mais 2. 16. 0 mais 0 mais 4, 4. 0, 0, 8. 0,
3, 0. 3. Aí foi A vezes B. Dúvidas? Professor, Sim. aí ó, lá nas propriedades das transpostas lá é de ordem 3, aí tá entre parênteses a matriz A vezes a matriz B elevado a T, né? Porque é caixa A transposta. Aí fica igual a transposta de B vezes a transposta de A. Aí para quaisquer matrizes A e B de ordem diferente. O senhor pode estar me explicando essa ordem diferente, dando exemplos? Pera lá. AB transposta é B transposta vezes A transposta Para quaisquer matrizes A e B de ordem diferente. Lembra quando a gente multiplicava? Se a gente tinha o A, M por N, a minha B, para eu conseguir multiplicar, tinha que ser N por P. Na verdade, você só precisa que o número de colunas da matriz A seja o mesmo tanto de linha da matriz B. Só isso que precisa. Então, o número de colunas da matriz A precisa ser o mesmo número de linhas da matriz B para podermos efetuar o produto matricial A vezes B. É isso que a gente precisa. A matriz A e B pode ser quadrada, que vai funcionar do mesmo jeito. Só que se elas forem retangulares, elas vão ter que ser, não vão poder ser iguais, né? Terão que ser ordens diferentes. Aí foi o vídeo 5 de matrizes transpostas, que se você viu isso. Foi no vídeo 5 lá. Aí eu vou dar uma assistir ele certinho. Na próxima aula eu te explico melhor o que ele quis dizer. Acho que ele só quis dizer que A e B não precisaria ter a mesma ordem, poderiam ter ordem diferente, que é em contraste com o item 2 dele, que ele fala que para A mais B transposto ser A mais... Deixa eu escrever aqui. A mais B transposto se A transposto mais B transposto. Aí A e B tem que ter a mesma ordem, não é isso? É. A e B precisam ter a mesma ordem. A, M por N, o B também tem que ser M por N. Eu não posso somar matrizes de ordens distintas.
Pelo que eu vi aqui no vídeo rapidinho, só com a legenda, é isso. Só que as matrizes não precisam ser iguais. Quer dizer, não precisam ter a mesma ordem. Nas suas avaliações aí, professor, essas ordens aí, vai se enquadrar quais ordens aí? Todas? Acho que eu não entendi tua pergunta. Lá nas suas avaliações, lá no caso de pergunta lá de matrizes transpostas, vai enquadrar essas 4 ordens aí em exercício diferente? Você fala se eu vou perguntar essas ordens? Vai dar exercício relacionado aí a essas ordens diferentes aí, distintas umas das outras. Pode ser que sim, pode ser que não, mas esse ter ordem diferente significa que não precisa ter a mesma ordem. Entendeu? Entendi. Ô, professor, terça-feira, você já sabe quantas questões de matrizes ou de sistema lineares vão ser ou não? Não, creio que vai ser uma, no máximo 2 por causa do tempo. Duas de cada um, mais ou menos? Não, mas os 2 exercícios só, 3, não sei, dependendo. Se for coisa muito rápida, pode ser mais. Se for algo mais elaborado, vai poder ter mais exercício, mas vocês vão ter só 50 minutos para resolver, então eu não posso colocar muito exercício. Entendi, obrigado, professor. Porque eu acho que você está mais preocupado com o tempo, não é? Sim, porque é 50 mil. Se você passar 10 questões, né? Não, aí não dá. Aí eu não sou tão rápido assim, né? Não. Você tem que treinar para ficar rápido, mas também não tem que virar um MacGyver, não. Vocês chegaram a ver inversão de matrizes, escalonamento ou não? Eu olhei lá. Alguma dúvida? Querem que eu faça algum exemplo? Ó, se o senhor quiser fazer um exemplo aí da matriz inversa aí, ela é meio puxada, né? Porque ela é maior assim. Ela é puxada, que ela é maior, mais grande, junto com aquela escalonada lá. Então eu tenho essa matriz A, 1, 0, menos 2, menos 2, 1, menos 2, menos 1, 0, menos 3. Para calcular a inversa, que eu vou escrever, eu tenho que escrever A e do lado colocar a matriz de identidade. Então vai ser 1, 0, menos 2, menos 2, 1, menos 2, menos 1, 0, menos 3. Essa é a minha matriz A. Eu faço um traço vertical, coloco a matriz de identidade do lado. Quem que eu quero sumir? Eu quero sumir com todo mundo que está embaixo do 1. Do A1, primeiro elemento, primeira linha, primeira coluna. Todo mundo que está abaixo dele eu quero sumir. Para sumir com esse 2, menos 2, eu multiplico a primeira linha por 2 e jogo na segunda. Para sumir com menos 1, eu tenho que fazer menos 1 mais 1. Então, eu multiplico a primeira linha por 1 e jogo na terceira. Então, o que fica? Eu copio a primeira linha. Agora eu vou fazer a segunda linha mais 2 vezes a primeira. Então vai ficar 0,
1 com 0, 1. 2, menos 2 com menos 4, menos 6. Aqui vai ficar 2, aqui continua 1, aqui continua 0. Agora eu vou fazer a última linha mais a primeira. Menos 1 com 0, 0, menos 5, 1, 0, 1. Vou trocar aqui, vou colocar, vou deixar o 3 positivo só para ficar igual a matriz que eu tenho para dar certo. Então aqui fica 3 com menos 2, vai ficar 1. Então aqui embaixo todo mundo é 0. Aqui também todo mundo é 0. Então a parte de baixo eu já zerei. Falta então começar agora a zerar a parte de cima. Eu tenho 1, eu vou precisar zerar esses dois elementos. Que jeito que eu zero menos 6? Eu tenho que pegar a última linha, multiplicar por 6 e somar. Então, multiplico a última linha por 6 e somo na segunda. E para assumir com menos 2, eu tenho que pegar a última linha, multiplicar por 2 e somar. Então, a minha linha 2 recebe a linha 2 mais 6 vezes a linha 3. E a linha 1 recebe a linha 1 mais 2 vezes a linha 3. Se eu quiser escrever aqui também, deixa eu puxar para baixo. A linha 2 recebe a linha 2 mais 2 vezes a linha 1. E a linha 3 recebe a linha 1, recebe a linha 3 mais a linha 1. Tudo bem, pessoal? Então vamos fazer essa conta para zerar o menos 2 e o menos 6. O 1 com 0 continua 1, 1 com 0 continua 0. Agora eu tenho menos 2 com mais 2 dá 0. Eu vou fazer 1 mais 2 vezes a última linha, 1 mais 2, 3. Aqui é 0, continua 0. Aqui vai virar 2, somo lá em cima, fica 2. 0 com 0 dá 0. 1 com 0 continua 1. Menos 6 com mais 6 vezes 1. Menos 6 mais 6, 0. Agora eu vou fazer aqui 6 com mais 2, 8. 0 com 1 continua 1. E aqui dá 6. Então fica 0, 0, 1, 1, 0, 1.
Então, essa matriz aqui virou identidade, não virou? Aqui virou a identidade. A outra matriz que sobrou é meu A-1. Então, meu A-1 é 3, 0, 2, 8, 1, 6, 1, 0, 1. Aí, se vocês quiserem verificar o resultado, eu posso fazer A vezes A menos 1 e ver se realmente dá a identidade. Só lembrando, quem que era a minha matriz A? A matriz A era 1, 0, menos 2, menos 2, 1, menos 2, menos 1, 0, 3. Isso aqui era a matriz A. Então, eu vou fazer A vezes A menos 1. Então, eu vou escrever a matriz A. 1, 0, menos 2, menos 2, 1, menos 2, menos 1, 0, 3, vezes A menos 1. A menos 1 é 3, 0, 8, 8, 1, 6, 1, 0, 1. Vamos efetuar a multiplicação. 1 vezes 3, primeira linha, vezes primeira coluna. 1 vezes 3, mais 0 vezes 8, menos 2 vezes 1. Primeira linha, segunda coluna. 1 vezes 0, mais 0 vezes 1, mais 0 vezes 2. Deixa eu arrastar ela para o lado. Senão não vai caber. Primeira linha, terceira coluna. 1 vezes 3. Não, calma lá. É primeira linha vezes a última coluna. Então, é 1 vezes 8. Não é 6, professor? Oi? Não é a primeira coluna vezes a terceira fileira? Tipo, não seria 1 vezes 8, 0 vezes 6 e menos 2 vezes 1? É. Aqui a conta não daria certo. Aí eu descobri que na matriz A inversa, a primeira linha é 302, não é 308. Tá vendo que eu escrevi? Ah, entendi. 302. Então, é primeira linha vezes a última coluna. Então, é 1 vezes 2, mais 0 vezes 6, menos 2 vezes 1. Agora dá 0. Agora eu vou fazer a segunda linha pela primeira coluna. Vai dar o elemento A12. A21, desculpem. Então, é menos 2 vezes 3, mais 1 vezes 8, menos 2 vezes 1. Segunda linha, segunda coluna. Menos 2 vezes 0, mais 1 vezes 1, menos 2 vezes 0. Segunda linha, terceira coluna. Menos 2 vezes 2, mais 1 vezes 6,
menos 2 vezes 1. Por último, terceira linha, primeira coluna. Menos 1 vezes 3, mais 0 vezes 8, mais 3 vezes 1. Terceira linha, segunda coluna. Menos 1 vezes 0, mais 0 vezes 1, mais 3 vezes 0. Última linha, última coluna. Menos 1 vezes 2, mais 0 vezes 6, mais 3 vezes 1. Três, 0, menos 2, 3 menos 2, 1. 0, 0, 0, dá 0. 2, 0, menos 2, 2 com menos 2, 0. 6, mais 8, menos 2. Não. Menos 6, mais 8, menos 2. Menos 6, menos 2, menos 8, com 8, 0. 0, 1, 0. 0, 1, 0, 1. Menos 4, mais 6, menos 2. Menos 4 com menos 2, menos 6, com mais 6, 0. Menos 3, 0, 3. Menos 3 com 3, 0. 0, 0, 0. Dá 0. Menos 1, mais 0, mais... Desculpa. Menos 2, mais 0, mais 3. Menos 2, mais 3, 1. Então, eu fiz... Desculpa, a caneta caiu. Então, eu fiz A vezes A menos 1 e deu a identidade. Então, minha conta tá certa. Então, uma outra observação que eu queria falar. Quando a gente pega números reais e multiplica, tanto faz eu fazer AB e B vezes A que dá o mesmo resultado, não é isso? Se eu fizer 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, dá 6. Em matrizes, geralmente isso não acontece. Primeiro começa pela ordem da matriz. Se eu tiver uma M por N e uma B para eu poder multiplicar, tem que ser N por P. A vezes B vai ser M por P, correto? Para eu poder fazer B, N por P vezes A, M por N, esse P vai ter que ser igual a M. Então, eu vou ter que ter P igual a M. Então, na verdade, eu vou ter A M por N e a B N por M, trocada. Se eu fizer A vezes B, vai ser uma matriz M por N, e eu fazer B vezes A, vai ser uma matriz N por N. Então, A vezes B e B vezes A podem ser de tamanhos diferentes, podem ter ordem diferente. Mas mesmo que A e B, para AB ser igual, ter a mesma ordem de BA,
tanto A e B tem que ser quadrada. Mas mesmo se A e B for quadrada, A e B vai ter a mesma ordem, mas não vai ser necessariamente iguais. Deixa eu escrever aqui. Então, mesmo que A e B tenham a mesma ordem, o que ocorre quando A e B forem quadradas e de mesma ordem? Não temos necessariamente AB igual a BA. Então, não temos necessariamente AB igual a BA. Aí eu vou dar um exemplo aqui. Vou pegar minha A como sendo 1, 2, 2, 4. B como sendo 2, 3, 5, 7. Eu vou calcular A vezes B. Depois vou calcular B vezes A. E vou ver se são iguais ou não. A vezes B. Copiou a matriz A. Copiou a matriz B. E faço a multiplicação. Primeira linha, primeira coluna. 1 vezes 2, mais 2 vezes 5. Primeira linha, segunda coluna. 1 vezes 3, mais 2 vezes 7. Segunda linha, primeira coluna. 2 vezes 2, mais 4 vezes 5. Segunda linha, segunda coluna. 2 vezes 3, mais 4 vezes 7. Então, meu AB vai dar o quê? 2 mais 10, 12. 2 vezes 7, 14, com mais 3, 17. 4 vezes 5, 20, mais 4, 24. 4 vezes 7, 28. 28 mais 6, 34, correto? Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Vou fazer B vezes A. B vezes A, o B é 2, 3, 5, 7. O meu A, 1, 2, 2, 4. Então vai dar o quê? Primeira linha, primeira coluna. 2 vezes 1, mais 3 vezes 2. Primeira linha, segunda coluna. 2 vezes 2, mais 3 vezes 4. Segunda linha, primeira coluna. 5 vezes 1, mais 7 vezes 2. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. 5 vezes 2, mais 7 vezes 4. Então, meu BA deu 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. 3 vezes 4, 12, mais 4, 12, mais 4, 16. 7 vezes 2, 14, com mais 5, 19. 7 vezes 4, 28, mais 10,
38. Então, o meu AB é diferente do meu BA. AB é diferente de BA. Nos arquivos lá do ano passado, que está no Teams, que tem uma pasta lá no Teams, um deles é calcula a inversa da matriz. Eu peguei uma matriz de ordem 4 e fui fazendo por escalonamento até calcular a matriz inversa. Aqui faltou depois verificar se A vezes A menos 1 dá realmente a identidade, mas dá certo. Vocês querem depois tentar entender sozinho? Querem que eu vou explicando? O que vocês preferem? Ué, se quiser explicar, pode explicar, professor. Ok. Então, eu tenho a matriz, primeira linha. Na primeira linha é tudo 1. Na segunda, os dois elementos são menos 1. A terceira, olhando a última linha, eu tenho menos 1, menos 1, menos 1. Só o primeiro elemento é 1. E depois na diagonal principal, eu tenho 1 e depois menos 1. Eu quero sumir com todo mundo que está abaixo do elemento primeira linha, primeira coluna, do A11. Então, eu circulei em vermelho quem que eu quero sumir. Que jeito que eu sumo com esse 1? Eu sumo com esse 1 fazendo a segunda linha menos a primeira. Então, eu pego a segunda linha, troco ela pela segunda linha menos a primeira. Multiplico por menos 1 e jogo na segunda. Para sumir com esse 1, eu faço a mesma coisa. Multiplico a primeira coluna por menos 1 e jogo lá. Então, eu troco a linha 3 pela linha 3 menos a linha 1. Para sumir com o elemento A41, que é o quarta linha, primeira coluna, basta eu somar a primeira linha com ele. Então, a linha 4 eu troco pela linha 4 mais a linha 1. Eu multiplico a primeira linha por 1 e jogo na última. Aí eu tenho que fazer um monte de conta. Feito esse monte de conta, eu chego nessa matriz aqui. Tá vendo que agora seria interessante o menos 2 estar aqui em cima para eu poder jogar embaixo e zerar. Só que o que acontece? Eu tenho um 0, não consigo multiplicar isso com alguém para jogar para baixo para assumir com menos 2. O que eu faço? Eu troco a segunda linha com a terceira. Então, eu desenhei aqui que eu troquei a segunda linha com a terceira e escrevi que eu troquei a linha 2 com a linha 3. Agora eu chego nesse sistema. Eu já tenho um 0 aqui. Eu só tenho que sumir com esse 2. Que jeito que eu sumo com ele? Somando a segunda linha. Eu pego a linha 4 e somo a linha 2. Então, multiplico a linha 2 por 1 e jogo na linha 4. Escrevo que a linha 4 recebe a linha 4 mais a linha 2. Aí eu faço as contas e chego aqui. Agora eu tenho... Tá vendo que já está formando uma escadinha aqui? Agora só está faltando sumir com esse 2. Que jeito que eu somo ele? Faço ele mais a linha de cima. Então, multiplico a linha 3 por 1 e jogo na linha 4. Ou
Faço a linha 4 mais a linha 3 e coloco no lugar da linha 4. Feito isso, a parte de baixo da diagonal principal está 0. O que seria o próximo passo? O próximo passo poderia ser fazer a diagonal principal ficar todo mundo 1. Para esse menos 4 virar 1, eu multiplico por menos 1/4. O menos 2 virar 1, multiplico por menos meio. O menos 2 virar 1, eu multiplico por menos meio. Se eu quiser escrever, eu troco a linha 2 por menos a metade da linha 2, a linha 3 por menos a metade da linha 3, minha linha 4 por menos 1/4 da linha 4. Aí eu chego nessa matriz. Agora eu tenho um monte de 1 aqui. Primeiro eu sumia com todo mundo que estava embaixo da diagonal principal. Agora eu vou começar pela última coluna, sumir com todo mundo que está acima da diagonal principal. O que eu faço? Faço a primeira linha menos a última, a segunda linha menos a última, a terceira linha menos a última. Então, multiplico por menos 1 e jogo na primeira, na segunda, na terceira. Ou escrevo que eu troco a linha 1 pela linha 1 menos a última, a linha 2 pela linha 2 menos a última, a linha 3 pela linha 3 menos a linha 4. Feito isso, todo mundo que estava acima do 1 na última coluna virou 0. Aí agora eu vou para o próximo coluna. Eu comecei na última, eu vou para a penúltima. Comecei na coluna 4, vou para a coluna 3. Eu quero zerar todo mundo que está acima do 1 na terceira coluna. Que jeito que eu posso fazer isso? Fazendo a linha 1 menos a linha 3. Então, no lugar da linha 1, eu coloco a linha 1 menos a linha 3, ou multiplico a terceira linha por menos 1 e jogo na primeira coluna. Tudo bem, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Está muito rápido. Algum sobrevivente? Tô aqui. Tô aqui. Estão conseguindo acompanhar? Tá muito difícil? Você, né, mas tá, pra acompanhar tá de boa. Tá de Tá boa. tirando pelo que eu tô comendo. Entendi. Então, na verdade eu queria fazer isso passo a passo, só que eu acho que não vai dar tempo hoje, por isso que eu tô fazendo só explicando o que foi feito. Aí eu vou ver se eu gravo um vídeo disso e posto para vocês assistirem. Ou se não, na próxima aula, se vocês tiverem ainda dúvida nisso, eu posso pegar e explicar na semana que vem, passo a passo, que jeito eu fiz isso. Aí na próxima aula a gente vê certo. Então eu sumi com esse 1. Todo mundo na terceira linha, exceto o elemento da diagonal principal, ficou 0. Aí eu passo para a segunda coluna. Tenho que apagar esse elemento aqui que está dentro do quadradinho vermelho. Ele tem que virar 0. Que jeito que eu faço isso? Fazendo a primeira linha menos a segunda. Então, no lugar da primeira linha, eu coloco a primeira linha menos a segunda linha. Linha 1 menos a linha 2.
Ou se eu quiser escrever aqui do lado, multiplico a segunda linha por menos 1 e jogo e somo na primeira. Feito isso, aqui eu já tenho a matriz identidade. O que ficou do lado é minha matriz A-1. Todo mundo tem um quarto. Se eu quiser, eu posso jogar um quarto para fora. E eu ainda posso observar que minha matriz A-1 é um quarto da matriz A transposta. Fazendo assim, já com as contas prontas, parece bem simples. Mas fazer essa quantidade de contas não é simples. Tem que ter muita atenção, muito cuidado, se não erra. Às vezes tem que fazer 2, 3, 4, 5 vezes até achar o erro e conseguir chegar no resultado final. Certo, pessoal? Professor, mas é igual o senhor falou, é difícil fazer, mas a gente tem que sempre prestar atenção que sempre as linhas diagonais tem que ser sempre iguais, né? As linhas principais, né? No caso. Não entendi. O que é as linhas principais? É igual aí, esse é 1 na diagonal principal. Porque uma é secundária e a outra é principal, né? A primeira é principal, a segunda é secundária, né? Diagonal principal e diagonal secundária. Isso. Sempre prestar atenção se tá ficando certo. Primeiro você tem que zerar todo mundo que está abaixo da diagonal principal. Aqui, ó, tá vendo? Eu tinha a matriz que eu coloquei a matriz A aqui. Vou fazer de verde. A ideia é todo mundo embaixo da diagonal principal ficar 0. Só que eu faço isso uma de cada vez. Primeiro eu prego a primeira coluna, zero todo mundo que está abaixo da diagonal principal. Depois eu pegaria a segunda coluna e zeraria todo mundo que estava embaixo da diagonal principal. Zerou todo mundo que está embaixo da diagonal principal. Eu vou começar a zerar todo mundo que está acima da diagonal principal. Aí eu começo pela última coluna. Então eu zero o menos 2 e o menos 6. Aí depois eu teria que zerar o 0, mas ele já é 0, não tenho o que fazer. Mas esse seria o passo. Primeiro eu pego a diagonal principal, zero todo mundo embaixo da primeira coluna. Depois, deixa eu ver se eu desenho aqui. Então eu vou ter uma matriz assim. E do lado a identidade. Meu objetivo é pegar todo mundo que está abaixo da diagonal principal e zerar. Aí eu começo com a primeira linha. Primeiro eu zero todo mundo que está na primeira linha, não, desculpa, na primeira coluna. Zerei todo mundo que está embaixo da diagonal principal na primeira coluna. Aí eu passo para a segunda. Aí eu vou querer isolar todo mundo que está embaixo da diagonal principal na segunda coluna. Na terceira não tem mais ninguém abaixo da diagonal principal. Acabou. A coluna acaba na diagonal principal. Na hora que eu conseguir zerar todo mundo embaixo da diagonal principal, eu vou querer começar a zerar todo mundo em cima da diagonal principal. Daí eu começo com a última linha, zerei a última linha, a última coluna, acima da diagonal principal, eu vou para a anterior. Para a segunda, zero esse elemento.
Aí na última já acabou. Mas se fosse uma matriz 4x4, seria essa a ordem. Certo, entendi, professor, como é que é a sequência de raciocínio aí. Tem que pegar firme nessas continhas aí, pra aprender a zerar certinho, pra não errar. É treino, é muito treino, gente. É uma coisa simples, só que precisa de muito treino. Igual correr uma maratona, não é uma coisa bem simples? É só caminhar. 42 quilômetros, não é? Todo mundo sabe caminhar. Só que para conseguir caminhar 42 quilômetros num tempo razoável, precisa de muito treino. Matemática é a mesma coisa, é uma coisa simples. Só que você precisa de treino para fazer aquilo lá sem errar. Aí eu recomendo todo dia vocês pegarem um exercício, 2 e ir treinando. Não deixar, vou deixar tal dia para ficar o dia inteiro estudando matemática. Não, é melhor estudar todo dia um pouco, que o cérebro vai pegando melhor do que tentar pegar um dia só para aprender tudo. Treinar, isso não é só aprender, saber. É uma habilidade. A habilidade toma tempo para você adquirir. Vou deixar aqui um exercício para vocês fazerem em casa. Matriz B, 12, 7, 5, 3. Se eu não fiz as contas erradas, minha B é menos 1 vai dar 3, 7, menos 5, 12. Aí vocês tentam, de preferência, fazer isso ainda hoje. Até que a matéria tá mais fresca na cabeça. Se vocês quiserem, não conseguirem resolver esse exercício, lá no meu canal do YouTube tem as aulas do semestre passado de Matemática 2 e na segunda aula eu resolvi esse exemplo. Aí se vocês quiserem dar uma olhada lá, se não der conta de fazer ou se quiser pegar só para conferir, pode dar uma olhada lá. No meu canal do YouTube tem uma playlist que é Matemática 2, deixa eu ver como chama. Chama Matemática 2 Agronomia playlist. Matemática 2. Vocês conseguiram entender a lei de formação das matrizes ou não? O jeito calcula certinho? Certinho. Vou passar uma aqui. Vamos ver. Vamos fazer B e J. É I menos 2J. Aí vocês vão falando o resultado. Quanto que é o B1? 1. Menos 1. É 1 menos 2 que dá menos 1. B, 1, 2. Menos 3. Menos 3, que é 1 menos 4. Menos 3. B1, 3. Menos Menos 5. correto. B2, 1. 0. B2, 2. Alguém? Menos 2. Menos 2. B2, 3 vai dar menos 4. B3, 1. 3 é 3 menos
2 dá 1. B3, 2. 3 menos 4 menos 1. B3, 3. Vai ser o que? 3 menos 6 menos 3. Então, minha matriz B vai dar menos 1, menos 3, menos 5, 0, menos 2, menos 4, 1, menos 1, menos 3. Vou deixar aqui uns exercícios para vocês calcularem a matriz. Deixar a matriz C, a matriz D. Estão conseguindo ler? Eu tô conseguindo. Então, deixar para vocês calcular. B vezes C. C vezes D. Não, C. C vezes D não dá. Tem que ser D vezes C. Professor, e na matriz C, a fórmula é IJ menos 3J? I vezes J menos 3J. Então, para atividade avaliativa, o que que tem? Tem lei de formação de matrizes, soma e multiplicação de matrizes. Tem o produto de escalar e matriz. Inversão de matriz. Se cair uma inversão de matriz na atividade avaliativa, vai ser no máximo de 2 por 2. Então a gente tem 4 tópicos, deve cair um tópico ou 2 desse na avaliação. Alguma dúvida? Professor, essa atividade que você passou aí é para entregar até hoje? Não, vai ser na próxima aula. Peraí. Deixa eu achar meu horário aqui. O dia que a gente tem aula. Que dia que a gente tem aula? A gente tem aula... Sexta que vem. Terça. Terça às 4. Lembra que de terça-feira ficou da horário da atividade síncrona? Sim. É terça-feira, das 4 às 4h50. Exato. Aí vocês vão entrar aqui no Teams, vai ter uma atividade, vocês vão resolver ela numa folha A4, colocar o nome e a data, resolver o exercício, tirar foto, passar para PDF e anexar lá aqui no Teams mesmo. Vai ter um lugar específico para você colocar a resolução. Beleza, e esse exercício de hoje aí não precisa enviar, não, né?
Não. Aí semana que vem você vai. Como é que vai ser? Sobre esse exercício aí, você vai estar corrigindo ele? Qual você fala? Esses que eu deixei? É esse primeiro aí pra cima aí, o cálculo a inversão pro escalonamento. Ah, esse aqui, ó. Se vocês quiserem, eu resolvo na aula. Vocês olham no vídeo que tem no canal. Aí, quinta-feira, a gente conversa certinho desse. Aí, Ok. aí para a próxima aula, eu queria que vocês vissem sistemas lineares e escalonamento, resolução de sistemas lineares por escalonamento. Aí eu vou dar uma olhada nos vídeos, se não tiver vídeo suficiente, eu vou atualizar aquela lista e colocar mais vídeo. Eduardo, Oi. aí deixa eu te perguntar. No caso, a hora que for anexar, tem que estar anexo como? Com o nome da gente ou como que você quer que a gente coloque? Não, tanto faz. Se quiser colocar teu nome, fica mais fácil para mim, mas vai ter um lugar específico no Teams, quando eu vou corrigir, eu sei que é o teu. Tá bom, Ok? certinho. Acho que já deu o nosso horário, gente. Mais alguma dúvida? Não, Então é isso, gente. Muito obrigado. Bom fim de semana. Descansem bastante, mas também estudem um pouco. E juízo. até mais, professor. Bom fim de semana. Até mais. Obrigado. Valeu. Professor, Tchau, fica tchau. com Deus aí. Até semana que vem. Falou. Até. Até Falou. Mais, Eduardo. Obrigado. Até mais, Eduardo. Falou. Até. Falou. Bom final de semana. Ô, Obrigado. Eduardo, a Nayara falou que caiu a internet dela agora no finalzinho. Ok.